Somente a fé. Está escrito aqui no meu caderno, bonito laranja. Somente a fé. Hoje, nós vamos dar continuidade aos ensinamentos que Jesus tem nos dado aos domingos. E nós vimos somente as Escrituras, somente Cristo, e vamos ver hoje somente a fé. Conforme já foi cantado, né? Conforme os meninos já cantaram. Aqui estou eu, aqui permaneço eu, somente a fé. Amém? É difícil, né? No meio de uma geração tão incrédula, onde ver, né? Para depois se crer. Mas que Deus, nosso Senhor, levante você nessa noite para dizer somente a fé, Senhor Jesus. Só por intermédio da fé que a graça divina de Deus nos alcança. Não tem outro jeito. Somente pela fé, só por intermédio dela, que a graça de Deus, que a graça divina nos alcança. Você foi alcançado por essa graça só por intermédio da fé. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios. Você já conhece essa palavra. Nós já conhecemos bastante essa palavra. Ela é bastante citada. Ela é bastante falada, cantada, né? Mas abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. No capítulo 2, nós já lemos várias vezes, vamos ler só para nós poder dar continuidade àquilo que Deus tem falado conosco. Porque pela graça, verso 8, sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, não vem de você, é dom de Deus. Porque pela graça você é salvo. Porque pela graça sois salvo. Por meio da fé. E não é para se gloriar, não é para achar que é alguma coisa que você fez, que eu fiz. Não, não é. A fé salvadora, a graça salvadora, tudo isso vem de Deus. É dom, é presente de Deus. Mas o que é a fé? O que é a fé? O escritor da carta aos Hebreus, ele nos dá uma definição de fé, mas que muitas vezes vai além daquela definição no nosso dia a dia, na nossa vida, O autor da carta aos Hebreus, ele fala assim, que a fé é algo firme. É o firme fundamento. Então, abra lá para a gente não ficar falando só. Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, preste atenção, firme. Não é abalável, não é algo que... né, como disse o Paulo, mole, né? Sem consistência, né, Paulo? Não. Firme, inabalável. A fé que agrada a Deus, ela tem uma definição. Escute, talvez a gente possa pensar assim, existe uma fé que não agrada a Deus?
ou o que não agrada a Deus não é fé. Existe uma fé natural. Muitas pessoas às vezes perguntam assim, se a fé é que faz a graça vir sobre nós e nós recebemos a salvação e tudo mais, o que acontece então com as pessoas que conseguem ganhar uma, né, vamos dizer, faz uma boa escolha na sua profissão, no serviço, é bem-sucedida em tudo que ela fez uma boa escolha no casamento, e essa pessoa não é cristã, ela não é escolhida, ela não é eleita. Ela teve fé. Eu gosto de dizer que a fé, eu particularmente, uma fé natural, intelectual, que alguns também chamam de graça comum. A graça especial, que é a graça que Deus derrama sobre só os seus filhos, os eleitos. E a graça comum, que o salmista, né? Eu acredito que foi o salmista que falou assim, que Jesus também falou, né? Eu acredito que foi Jesus, que os salmos mostram que Deus, Ele faz chover sobre justos e injustos. O Evangelho de Jesus Cristo, foi Jesus que disse isso, né? Eu não lembro. Mas Ele faz chover sobre bons e maus. Já pensou se fosse assim, né? Tempo de sol. O sol só acompanhava os cristãos, né? Agora é tempo de chuva serôdia, só nos cristãos, só na terra dos cristãos, só daquele que tem Cristo. Então não é assim. A bondade, a misericórdia, a longanimidade, não sei nem que palavra a gente usa para expressar a bondade de Deus, ela é infinita. Então o homem que acorda pela manhã e tem um lindo dia de sol, o homem que acorda pela manhã, o pastor me ajudando, vamos lá, Mateus capítulo 5, verso 45. Eu tenho que tomar cuidadinho com a minha Bíblia, que se eu virar ela muito, voa um monte de folha longe. Para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque fez que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. E faz a chuva desça, isso mesmo. E a chuva desça sobre justos e injustos. Porque faz que o sol nasça, né? Se levante sobre todos, bons e maus, sobre todos. Deus faz chover. Oi, Carol. Vai pregar comigo hoje, Carol? Carol pentecostal. Se for uma pentecostal reformada, tá bom, Carol. É fácil não, Flávio. Deus vai te dar graça. Passa logo esse tempo. Passa logo. Eu tive 5 filhos, né? E o mais chorão deles era o Abner. Só que eu dava um jeito nele, viu, Flávio? Fazia ele cansar o dia inteiro, mas eu não tinha sossego. Aí à noite chegava na igreja, aí ele dormia. Eu fazia ele dormir. Daí ele ficava tão cansado que... Eita, eu não levantava do banco, mas tá bom. Eu queria aquele chumbo no colo. Passa logo, viu, mãe? Passa logo. Pouco eles estão grandes. Tem que ter paciência, amor. A igreja também, né? Paciência. Hoje a classinha está de folga aí, mas as crianças são bênção, herança do Senhor. Viu? Fique tranquilo, tá? Fique tranquila, vai passar logo. Já, ela já está grande, daí você já está ministrando aqui, pregando, daí ela vai estar aplaudindo aí, tá bom? Olha lá o Abre. Passa rápido.
Mas se a graça comum está sobre todos, então também existe uma fé comum. Eu vou falar fé só para vocês entenderem, porque não é fé. Muitas pessoas acreditam naquilo que querem fazer. Ele acredita tanto, e naturalmente ele se esforça para aquilo. Eu acredito. Eclesiastes. Eclesiastes 9:11. Pastor, me ajuda aqui, que é assim. A minha memória, ela é muito fraca, né? Para números e nome. Mas a memória dele é de homem, né? É ministério, né? Homem é cabeça, né? E os homens que estão aqui têm que entender isso, ó, né? Homem, foi o Senhor que te escolheu para isso, né? Para ensinar as escrituras para suas esposas, ser sacerdote na sua casa. E é isso mesmo, pastor, me ajuda aqui. 9:11 fala assim: voltei-me e vi debaixo do sol. A minha Bíblia está muito apagada. Traz a sua para mim, bem, por favor. Tem versículos que estão assim muito apagados, porque ela é muito antiga. Obrigada. Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. É isso mesmo. Eu falei Salmos, porque Eclesiastes parece canção, né? Obrigada, bem. A Bíblia está igual de mulher, cheia de coisa. Então, se existe também uma graça comum, existe uma fé natural. Mas pessoas bem-sucedidas ou pessoas que colocaram no coração se formar em tal coisa, não, eu vou construir minha casa esse ano, não, eu vou conseguir tal coisa esse ano. Isso é uma fé que agrada a Deus? Seria isso que Deus disse em Hebreus capítulo 11, versículo 6? Será? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Por quê? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, presenteador dos que o buscam. Então nós vamos falar, olha, a fé, será que é essa fé que gera em nós graça? Que por intermédio dela vem a graça, e através da graça nós somos salvos. Será que essa fé que agrada a Deus seria uma fé assim? O que é fé? O que é? Qual é a fé que agrada a Deus? Entenda, querido, a igreja moderna, a igreja dos tempos de hoje, ela tem mudado seus sermões, ela tem mudado a sua linguagem, ela tem usado uma linguagem mundana, no sentido de que ela tem usado uma linguagem voltada para psicologia, voltada para neurolinguística, voltada para o coach. Hoje, por quê? Uma linguagem voltada, aprendida, estudada, para quê? Para crescimento da igreja. Hoje, a linguagem usada
na maioria das igrejas, é uma linguagem secular. É a mesma linguagem, é como se fosse o mesmo curso que se dá na empresa tal, para crescimento da empresa, é também colocado dentro das igrejas hoje. E nós vamos ver isso na nossa terceira domingo de estudo, onde nós vamos aprender que somente a fé pode fazer a diferença na vida de um cristão. Só a fé, somente a fé, viver por ela. Esses métodos que têm sido usados é para crescimento rápido. Para um crescimento rápido, bastante gente, uma arrecadação maior, é claro, né? Assim, esse tipo de mensagem tem roubado da cruz a sua glória. Tem roubado da cruz o seu valor. Eu falo para vocês que eu tenho o meu livro predileto, o meu livro, o livro muito usado por mim, bastante usado, né? Ele saiu já reformei esse livro aqui mais de uma vez, que é o livro santo, é as Sagradas Escrituras. É um livro que é o meu livro, é o único livro que eu gosto de ler. Mas tem um segundo livro que eu gosto de ler, de vez em quando, que eu falo sempre para vocês, que é O Peregrino, de John Bunyan. E no livro O Peregrino, você já vai entender, nós já vamos chegar num lugar onde você vai entender. No livro O Peregrino, tem uma parte onde John Bunyan relata que o cristão, assim que ele sai do pântano da desconfiança, assim que ele vai para o caminho e cai no pântano da desconfiança, logo depois ele consegue sair, ele se encontra no caminho com um homem chamado, guarde isso na sua mente, ele se encontra com um homem chamado Sábio segundo o mundo. Sábio segundo o mundo. E esse homem sábio, esse senhor sábio segundo o mundo, oferece ao cristão uma outra maneira de ser livre de um fardo. Quem não conhece a história desse livro, O Peregrino, o Peregrino foi uma revelação dada a John Bunyan na cadeia, na prisão, quando ele ficou preso por causa do Evangelho. Ali ele recebeu uma revelação, um sonho, onde ele via um cristão, que era, né, creio ele mesmo, né, o cristão, na sua jornada para o céu. E nessa jornada, nessa caminhada, o cristão carregava um fardo. Ele estava maltrapilho, carregando uma trouxa nas costas, algo pesado, um jugo, um fardo, que cada dia, cada vez ia aumentando mais e mais. E no sonho apareceu um homem chamado evangelista. E esse evangelista se apresenta ao cristão e fala para ele, dá a ele um rolinho assim e diga para ele, diz para ele assim, ó, ele abre e está escrito assim, fuja da ira que está por vir. E ali começa a jornada do cristão. E nessa jornada, nesse caminho, ele encontra esse homem, sábio segundo o mundo, que diz para ele que tem um caminho mais rápido, mais fácil, menos sofrido, menos angustioso, menos perigoso que o caminho que ele estava. Escute, não mudou do tempo de John Bunyan para cá, muito pelo contrário, aumentou os sábios segundo o mundo, aumentou as igrejas sábias segundo o mundo, que tem apresentado para o mundo, para as pessoas, um evangelho, um caminho mais fácil. No livro, esse homem sábio segundo o mundo, ele diz para ele, você quer ficar livre desse fardo? Eu quero, eu preciso. Então, eu tenho uma maneira mais rápida. Ele diz assim, olha, nesse caminho que você está, você vai encontrar dor, sofrimento, exaustão,
você vai encontrar a fúria de Satanás e até mesmo a morte. Você não quer pegar um outro caminho? Eu conheço uma cidade chamada Moralidade. E lá você vai encontrar amizade e contentamento. Que coisa, né? Escrito, uma revelação do século XVIII, se eu não me engano. No nosso século de hoje, continuamos vivendo a mesma coisa. O Senhor, sábio segundo o mundo, Ele sempre vai dar um jeito de entrar na igreja e tentar anular, diminuir, ou mesmo aniquilar o sofrimento da cruz, o sacrifício da cruz. Somente a fé. Senhor, nós vamos ficar com a fé. Mas não mudou. No livro, cristão cai na cilada, muda seu caminho, e daí sim ele encontra dificuldades, fogo, dor, angústia. E ele encontra de novo com o evangelista, e o evangelista faz uma pergunta para ele assim: por que você saiu do caminho? Né? Por que saiu do caminho? E ele dá a ele algumas instruções, algumas referências para ele nunca mais sair do caminho, para ele não sair do caminho. Escute, a primeira referência que o evangelista dá a ele é essa, Mateus. Mateus capítulo 7. Versículo 14, que está escrito assim, ó. Vamos ler o 13. Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque... Mateus está muito apagado. Leem vocês, vamos lá. Entrai pela porta estreita, porque... Diga de novo, por quê? Larga é a porta. Vamos lá, e espaçoso. E muitos. Mas o conselho do evangelista para o cristão era essa, ó. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos que há. Preste atenção que a porta larga e o caminho espaçoso, muitos que conduz à perdição, muitos são os que entram por ela. Escute, preste atenção aqui comigo. Preste atenção nesse detalhe. Larga, espaçosa é a porta, espaçoso é o caminho, fácil de entrar. E muitos entram, sabe por quê que muitos entram? Porque tem muitas portas assim. É bastante. Em todo lugar que você anda, você vê portas assim. Mas preste atenção que Jesus diz que estreito é o caminho. Estreita é a porta, perdão. Estreita é a porta. Só que é o que eu disse ontem para os jovens músicos na vigília de estudo. Estreita é a porta. Só que muitas vezes para a gente conseguir, né? Para a gente conseguir chegar aqui, né, Hamilton? Para a gente conseguir falar, não, eu quero, Jesus me ajude. Isso que a gente acha que é a gente que fala quero, né? Mas para a gente conseguir chegar aqui já é estreito.
Só que muitos acreditam assim, que estreita é a porta. Depois que passa por ela, daí tem um descanso, né, Hamilton? Agora que eu já, hein, meninos? Agora que eu já, graças a Deus, consegui largar as coisas do mundo, já estou aqui. Agora as coisas, estou sentada aqui, já canto no coral, canto na banda, já batizei, já, né, sou cheio do Espírito Santo, as coisas vão ficar melhor. Não, olha o que ele diz: estreita é a porta e apertado o caminho. Escute, quando se vem, quando se atende, quando Cristo nos traz, as coisas vão ficando cada vez mais apertado. Se você quiser, diga isso para você mesmo, só se você quiser, tá? Diga, meu Deus, vai apertar mais ainda? Vai, porque é apertado. Só que tem um detalhe, preste atenção, ele diz que é apertado o caminho e poucos há que a encontrem. Ou seja, escute, para achar a porta, para encontrá-la, tem que buscar, tem que procurar. Larga, espaçosa tem um monte, mas encontrar a porta estreita e o caminho apertado, poucos há que a encontrem. Então, se a encontrem, quer dizer que precisa ser buscada, precisa ser achada. Então, o evangelista olha para o cristão e diz para ele: olha, você quer uma dica para você não desviar do caminho? Busque a porta estreita, busque o caminho estreito, busque o caminho apertado. Não busque largueza, não busque comodidade, senão você vai sair do caminho outra vez. Ele ainda citou Mateus 16, 24 e 25, que fala assim, Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que tem acontecido na igreja moderna é isso. Sabedoria segundo o mundo, reduzindo a fé cristã a princípios e métodos carnais que oferecem sucesso às pessoas e não salvação. Eu vou repetir, guarde bem isso no seu coração. O que tem acontecido na igreja moderna hoje é que a sabedoria segundo o mundo tem reduzido a fé cristã a princípios e métodos carnais que oferecem sucesso às pessoas. Métodos para enriquecer, métodos para sair bem na sua empresa, métodos para arrumar marido, métodos, né, para arrumar esposo, encontros, né, encontros, ações sociais, né? Venha para o culto do amor. Você vai entrar sozinho e sair acompanhado. Você vai entrar sozinho e sair com o seu anel no dedo. Vocês estão dando risada, você pensa que isso é brincadeira? É verdade. Métodos carnais que têm produzido cristãos, se é que pode falar, carnais também. Carnais. A cruz de Cristo, ela expressa o quê? Ela expressa o quê? Salvação, não é sucesso. Diga com sinceridade, querido, preste atenção, olhe para mim, os jovens, preste atenção. Diga com sinceridade, quem quer um evangelho assim? Quem quer o Deus
que se ira todo dia? Quem quer o Deus que fica irado todo dia? Se teve uma certa época da minha vida que eu ouvi muito isso. Eu ouvi bastante isso. Você tem que ser próspera, Dalva. Você tem que se vestir bem, tem que cuidar da pele, cuidar do cabelo. Não, gente, por favor. Longe, o Douglas está dando risada. Longe, ele já sabe quem é entre ele, a Débora fica rindo. Não é para rir, menina, esse negócio é sério. Ô, dureza da minha vida. Eu vou fazer igual dos meus pecados me lembro hoje, Senhor. E teve uma época na minha vida, gente, por favor, eu sou a primeira a dizer, né? Não sou, Vanessa? A primeira a dizer, tem que se cuidar, tem que ser bonita, cheirosa, cuidada para o seu marido. Viu? Adornada, cuidada. Mulher tem que se cuidar, mulher é preciosa. Mulher é o ser mais bonito da terra, não é? Os homens não concordam comigo? E os homens são os mais desajeitados, mas não tem importância, são belos também, né? Não, né? Essa geração é uma geração cuidadosa. Mas preste atenção. Mulher tem que se cuidar, entenda, mas o que eu ouvia era o referencial, entenda, né? Você tem que ser próspero, você tem que ter muito dinheiro, você tem que andar com o carro do ano, você tem que se estudar, você tem que se formar, você tem que ser engenheiro, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que ter posição. Sabe por que você tem que ter posição? Porque quem vai querer um Deus de uma pessoa que não tem nada? Quem vai querer o Deus de uma pessoa que nada tem? Deixa eu te falar. Eu vou te fazer essa pergunta nessa noite. Quem queria o Deus de Jeremias? Quem? Quem queria o Deus de um profeta que estava no fundo do poço, na lama, enlameado nela, atolado nela? Quem? Quem acreditaria em Jeremias? Quem? Será que um eunuco? Será? Um eunuco etíope? Porque Israel mesmo não cria? Quem? Quem desejaria um Deus, ou o Deus, de um homem que estava para ser comido por leões? Quem desejaria o Deus de jovens que estavam dentro de uma fornalha para ser queimados vivos e ser destruídos ali? Quem? Quem quer o Deus de um homem que curou, que ressuscitou, mas que agora estava na cruz e não podia descer de lá? Quem? Escute, preste atenção. Esse evangelho não é o de Cristo, não é o da fé genuína. Preste atenção, nós começamos dizendo que nós somos salvos pela graça, e a graça de Deus vem por intermédio da fé, e o autor de Hebreus diz que nós temos que ter uma fé genuína em Cristo, verdadeira, da qual Ele se agrada. Qual é essa fé? Que fé é essa? Para nós entendermos que fé é essa, é necessário você entender isso, que o evangelho hoje, da maioria das igrejas modernas, tem sido um evangelho falso, pregando coisas falsas. Quem deseja o Deus que subiu como renovo, como raiz de uma terra seca, sem beleza, nem formosura? Não, as pessoas querem aquele Deus de olho azul, de pele clarinha, branquinho, de barba loira. Nada contra quem tem olho azul. Não é, né? Não é errado ter olho azul. Nem um verde, um azul e um verde. Não tem importância. Nada contra esse loirinho, né? Nada contra. Escute, o que eu estou dizendo é que,
Quando alguém anuncia um Deus bonito, um Deus trincado, um Deus rachado, né? Um Deus bonitão, mas espera aí, eu vou anunciar para você o que está escrito no livro do profeta Isaías, né? Quem deu crédito a essa pregação? Quem pode dar crédito a essa palavra? Pois ele foi subindo como raiz. Você pode imaginar raiz de uma terra seca? Pode imaginar uma raiz arrancada assim de uma terra seca, cheia de poeira, cheia de sujeira. É assim que está descrito o meu Senhor Jesus. Esse é o Senhor Jesus que eu conheço. Sem beleza, sem formosura, e o profeta diz que olhando nós para ele, o desprezaríamos. Não o desejaríamos. Eu quero dizer para você, a falsa videira, o falso evangelho da prosperidade, da cura, da vaidade, dos benefícios, das casas, dos carros, da fama, de tudo que você imagina por aí, não o desejaria. Pode ter certeza que eles não o desejam. Existe um falso evangelho. Preste atenção, entenda, guarde isso no seu coração. Entenda, não existe evangelho a não ser o da cruz. Ou seja, sabe por quê? Porque na cruz Cristo me substituiu você. O único evangelho que existe é esse, cruz. E você olhando para ele, você tem que dizer, ele me substituiu, era para ter sido eu. Deus está levantando uma nova geração, talvez a última, eu disse ontem, talvez a última, que reafirme isso, que levante e diga de novo, Senhor, nossa justificação é somente pela graça, por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Uma nova geração Deus quer levantar, que declare para Satanás, ouvir bem alto, em bom som, que qualquer mérito que possa ser achado em mim mesmo, não é pelo que eu faço, não é porque eu corro, não é pelas ofertas, não é pelo dízimo, não é porque eu sou bonzinho, não é porque é loirinho, não é porque é bonitinho, não é porque se esforçou, não é porque faz jejum, não é porque se veste bem, não é porque tem dinheiro, não é pela graça, por intermédio da fé. Deus está querendo levantar uma geração assim. Deus quer levantar uma geração assim. Sabe por quê? Porque quando o evangelista termina de falar com o cristão, ele olha para o cristão e diz assim: escute, rapaz, o justo viverá da fé, mas se ele recuar, minha alma não vai gostar dele. Minha alma não tem prazer nele. E o que eu faço, pastora, para gerar essa fé em mim? Alguém me perguntaria isso, e eu leria novamente: não vem de vós, é dom de Deus, não vem de você, é dom de Deus, dom, presente, dádiva de Deus. O apóstolo Paulo disse que para nossa fé crescer, para a fé de Deus em nós se fortalecer, para ela vir cada vez mais, é necessário ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Escute, a fé do Filho de Deus já está no teu coração, pela qual você foi salvo através da graça. Mas entenda, para que essa fé agrade a Deus, é necessário que ela vá amadurecendo, vá se fortalecendo, vá crescendo. Lembra aquela mulher que chega até Jesus e pede para ele a cura de sua filha endemoniada? Ele diz para ela: grande é sua fé, mulher, grande. Outra hora ele diz que se a fé for como um grão de mostarda, direis a esse monte, vai para lá, vem para cá, fareis coisas impossíveis.
A única maneira da fé continuar sendo gerada no seu coração é através das Escrituras, é através da palavra, é através da leitura, é através de ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Volte para Hebreus capítulo 11. O que é fé? Agora eu vou passar algo para vocês que Deus falou comigo há muitos anos atrás e hoje ressoou no meu coração de novo. Escute, leia comigo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vêm. Mais uma vez. E a prova das coisas que não se veem. E a prova das coisas que se não vêm, não vem. Escute, não é por vista, não é por vista, não é por vista. Vamos continuar. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, e por ela, depois da morte, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto que antes da sua trasladação, alcançou testemunho que agradara a Deus. Aí vem de novo o versículo. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas qual é a fé que agrada a Deus? Que fé é essa que o autor da carta aos Hebreus está falando? Que fé é essa, jovens, por favor? Será que você pode me dizer que fé é essa que agrada a Deus? Ele está dando exemplo. Ele está mostrando aqui, que fé. Preste atenção. Ele vai continuar dizendo, olha, ele diz também que se você não tiver fé, Deus não vai se agradar de você, porque é necessário. Necessário é alguma coisa que não tem como tirar. É necessário que aquele que se aproxima dele, creia que ele existe. Creia que é verdadeiro, mas preste atenção, ele vai continuar mostrando para nós que fé era essa. Olha o que ele diz, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não, o quê? Vamos lá, os que estão acompanhando, os que estão aqui na igreja, os que estão entendendo a mensagem, preste atenção, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda, escute querido, a fé que agrada a Deus, é a fé que não se vê, fé é não ver, não enxergar. Ele diz que Noé alcançou fé. Noé, pela fé, ele ainda não via, mas por temer a Deus, por fé, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Escute, num tempo onde não havia chuva, José, num tempo onde só o orvalho molhava a terra, eu construí um enorme de um barco porque eu vou flutuar nas águas.
fé que agrada a Deus não é fé apalpável, não é fé no que se vê. Fé que agrada a Deus é essa fé aqui, ó. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que não sabia onde era. Escute, ó, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Se Deus falar para você que está aqui, jovem, adolescente, igreja, sai da tua parentela, e eu te mostrarei o que fazer. Sai, só sai, sai. E eu vou te mostrar o que fazer. Você sairia? Escute, preste atenção. Sai somente, Bruno. Sai. Fé que agrada a Deus é quando não tem nada, não vejo nada. Escute, preste atenção. Você receber um aumento grande de uma empresa, falar, olha, você vai ganhar tanto, e você vai para aquela outra empresa, porque você vai ganhar dobrado. Isso não é fé, não é fé. É visão, você está vendo. Coisa que você vê não é fé. Esperança que se vê não é esperança. Mas o que está acontecendo com a geração de hoje, por causa da sabedoria segundo o mundo, o que está acontecendo hoje é que o evangelho, os sermões, as mensagens são essa. Ei, eu sei que é bíblico. Está escrito, provai e vede, o Senhor é bom. Você tem que ver, você tem que pôr a mão, você tem que apalpar, você tem que segurar. Ei, antes, faz um voto, dê 1.000, Deus te dá 10, dê 5, Deus te dá 20. Aí é segurar. Mas Abraão ouviu, obedeceu e foi sem saber. Imagina você comigo aqui, Deus falar para você, sai, e você sair, sem casa, sem carro, sem saber para onde vai, sem ter nada, sem saber o que é que Deus vai fazer contigo. Isso é fé. Fé não é correr sabendo para onde corre, Davi, não é correr sabendo por onde eu corro. Não é fé que agrada a Deus. Vamos dizer, é uma crença intelectual. Eu estou vendo. Pela fé, ele habitou na terra da promessa, em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Sabe por quê? Sabe por quê que o autor da carta aos Hebreus cita isso? Sabe por quê que ele cita que pela fé Abraão obedeceu? Sabe por quê? Porque a fé que agrada a Deus é essa, que nós obedecemos a Deus, não porque Ele vai nos dar uma terra, não porque Ele vai me dar um filho, não porque Ele vai me dar coisas, não, eu não tenho fé porque Deus vai me dar coisas, eu não amo Deus porque Ele me dá coisas. Abraão obedeceu a Deus, não porque ele esperava ser milionário, como muitos pregam, né? Que Abraão era riquíssimo, e era mesmo. E por isso nós também devemos buscar riquezas, devemos buscar ser milionários, ter muito dinheiro. Não era isso que Abraão saiu buscando. Escute, será que você pode ler comigo o que Abraão buscava? Abraão, pela fé, habitou na terra da promessa. Sabe por quê? Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o engenheiro, o arquiteto, o construtor, não é homem, nem filho de homem, é Deus.
é Deus. Escute, Abraão foi amigo de Deus, foi justificado pela fé, porque saiu da sua terra, não esperando ficar rico, não esperando coisas, mas ele saiu esperando morar no céu, morar em Jerusalém, morar, ser salvo. O alvo de Abraão era a salvação. Querido, o seu alvo precisa ser a salvação, somente a fé. Quando se tira a fé e se coloca coisas visíveis, se gera pessoas fracas. Sabe por quê? Porque eu sou feliz porque eu tenho isso. E a minha felicidade está nisso. Mas se me tiram isso, eu não tenho mais felicidade. O que eu tenho visto é uma geração de cristãos pobres, miseráveis, acabados, destruídos. Sabe por quê? Porque a esperança deles em Cristo Jesus está só nessa terra. Uma certa vez, eu ouvi alguém dizer assim: e se Jesus for mentira? E se essa história de salvação, e se essa história de céu for mentira? E se isso não for verdade? Que adiantou combater o bom combate, guardar a fé? Então, uma pessoa que foi questionada por isso, respondeu o que o apóstolo Paulo respondeu. Não lembro se na primeira ou segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando ele disse que se esperarmos em Cristo somente nas coisas terrenas, então realmente somos dignos de piedade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Versículo 19. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Abraão foi chamado amigo de Deus, justificado pela fé. Porque quando Deus falou para ele: Abraão, sai da tua parentela e vai pelo caminho que eu te mostrar, que eu vou te fazer uma grande nação, um grande povo. Escute, Abraão não viu, não sabia por onde ia, mas dentro dele ardia uma esperança de que aquela nação seria a nação eleita, a nação escolhida, a nação separada, a nação que moraria com ele naquele lugar onde ele almejava estar. Se aquela voz que ele ouviu, se o abrir mão de tudo como ele abriu, se a sua vida santa, se a fé pela qual ele obedeceu fosse tudo em vão, tudo mentira, ele não teria perdido. Sabe por quê? Porque a esperança dele não estava nisso. A esperança dele estava sim, sempre firmada no céu. Ele não era miserável, não era digno de piedade, mas se você espera em Cristo somente nisso, então você é digno de piedade mesmo, de dó. De dó.
Onde está essa palavra, pastor? Eu vou terminar com ela. Mas a esperança que se vê não é esperança. Romanos, eu estou nele, mas qual capítulo mesmo? Romanos capítulo 8. Romanos. É o livro que nós vamos estudar. Lá o pessoal do rancho vai estudar na doutrina da justificação. Romanos. Abra em Romanos capítulo 8. Porque para mim, versículo 18, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência, esperamos. E da mesma maneira, o Espírito ajuda a gente na hora da fraqueza. Porque não sabemos orar, não sabemos falar, não sabemos pedir como convém. Escute, Hebreus capítulo 11 diz que pela fé muitos morreram decapitados à espada, esfolados, destruídos. Hebreus capítulo 11 diz que pela fé alguns foram livres da espada, mas outros morreram à espada. Escute, eu fiz uma pergunta para você: quem quer o Deus que livra da espada? Todos querem, mas quem quer o Deus que mata com a espada? Mas se você ler lá em Hebreus capítulo 11, você vai entender que os que morreram à espada, o autor da carta aos Hebreus disse que essas pessoas, a terra não era digna que eles a pisassem. Pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Pela fé apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças na batalha, se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Pela fé outros experimentaram escárnios, pela fé açoites, pela fé cadeias, pela fé prisões, pela fé foram apedrejados, pela fé foram cerrados, pela fé foram mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pelos de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos montes, pelos desertos, por covas, por cavernas. Todos estes, pela fé,
não alcançaram a promessa. Mas deixa eu te falar. Sabe o que eles não alcançaram? Coisas visíveis. Mas preste atenção no que ele disse. Mas Deus proveu coisa melhor a nosso respeito, queridos, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Pela fé. Por isso, em nome de Jesus, nós também, que estamos rodeados de uma nuvem de testemunho, Abraão, Isaque, Jacó e todos os heróis da fé, nós que estamos rodeados deste povo, corramos, prossigamos, olhando para Ele, Jesus, autor e consumador da fé. Pastora, qual é a fé que agrada a Deus? A fé que não se vê. Escute, guarde isso. Fé que é visível, fé que eu vejo, fé que está na minha frente, não é a fé que agrada a Deus. Não é a fé que agrada a Deus. Escute. O diabo quer roubar de nós a fé. Se esses homens não tivessem fé, jamais iriam alcançar o que vão alcançar ainda: a Terra Santa, a Jerusalém Celeste. Pastor John Piper diz assim, que o diabo se alimenta de fé. Ele diz assim, que ele tem fome de fé, e que ele fica bramando, rodeando, procurando uma fé para comer, uma fé para almoçar, uma fé para jantar. Sabe por quê? Porque se ele tirar a fé do seu coração, se ele tirar a fé do Filho de Deus de dentro de você, então você para de crer no invisível. Você deixa de agradar a Deus. Escuta, se o diabo roubar a fé de você, se ele jantar, se ele almoçar, se ele lanchar, escute, se ele ceiar a tua fé, você não poderá mais agradar a Deus. Entenda, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, se o diabo roubar a sua fé, ele tira a sua vida, ele tira tudo que você tem. Por isso agora, em nome de Jesus, entenda, sem fé é impossível Deus estar contente comigo. O diabo, vosso adversário, está ao derredor, bramando, feito um leão, procurando de quem ele pode jantar a fé. E o que eu tenho que fazer, pastora? O que Pedro disse para a gente fazer? Vigiai e orai, para que ninguém seja pego de surpresa. Somente a fé. Somente a fé pode trazer sobre nós a graça bendita da salvação. Escute, nessa noite vamos nos levantar e dizer: Senhor Jesus, só a fé, somente a fé. Senhor Jesus, eu quero abrir mão de todo pensamento meu, de toda filosofia minha. Nessa noite eu abro mão de todo o Senhor segundo o mundo, de todo o ensinamento mundano que eu trouxe para dentro da minha fé,
da minha jornada cristã. Senhor, todo pensamento, por quanto está escrito, não se estribe no seu próprio entendimento. Não pare, não fique apoiado no seu pensamento. Não se apoie em autoajuda, não se apoie em livros de palestras e aconselhamentos, não se apoie em doutrinas humanas, mas aqui está a fé, o firme fundamento das coisas que você não vê, que você espera, mas não vê. Nessa noite se levante junto com essa nova geração, talvez a última geração reformada. Se levante nessa noite e diga: Senhor, eu não quero mais ter a minha jornada, eu não quero mais, Senhor, estar na igreja, mas confiando em horóscopo, confiando em notícia, confiando em autoajudas, em vídeos que me emocionam, motivacionais. Não! Eu quero a fé verdadeira, a fé salvadora, a fé que traz a graça bendita sobre a minha vida. Você pode se levantar nessa noite? Você pode dizer: aqui estou eu, aqui permaneço eu. Confiar, Senhor, só em Ti. O diabo quer tragar a sua fé. O inimigo quer roubar a sua fé, porque ele sabe que se ele roubar a sua fé, Deus não vai mais se agradar de você. Por isso, nessa noite, se levante com a nova geração e diga: somente a fé. Aqui estou eu, Senhor, aqui permaneço eu, somente na fé, somente pela fé. Aleluia.